O Grande Abismo, um sonho. C. S. Lewis, abril, 1945. Parecia achar-me de pé junto a uma fila de ônibus numa rua comprida e pobre. Era no fim da tarde e caía uma chuva fina. Durante horas eu tinha caminhado por ruas assim feias, sempre na chuva e sempre ao cair do dia. O tempo parecia ter feito uma pausa naquele momento sombrio em que apenas algumas lojas acendem as suas luzes e não está ainda suficientemente escuro para que as janelas projetem na calçada sombras alegres. E da mesma forma que a tarde não chegou a ser noite, meu perambular jamais me levou a partes melhores da cidade. Por mais que andasse, só encontrei pensões mesquinhas, pequenas tabacarias, tapumes com cartazes rasgados e caindo aos pedaços, depósitos despidos de janelas, estações sem trens e livrarias do tipo onde se vende as obras de Aristóteles. Não vi ninguém em lugar algum. A não ser pelo pequeno ajuntamento no ponto de ônibus, a cidade inteira parecia deserta. Penso que foi por isso que decidi entrar naquela fila. Tive sorte na mesma hora, pois no momento em que tomei o meu lugar, uma mulherzinha irritada à minha frente falou com rispidez ao seu acompanhante: "Olhe, não vou de jeito nenhum. Não adianta dizer nada", e deixou a fila, "por favor", respondeu o homem, numa voz cheia de dignidade, "não pense que me importo de ir. Só estive tentando agradar você, para manter a paz. Meus próprios sentimentos naturalmente não importam. Entendo isso muito bem." Juntando a ação à palavra, ele também se foi. Que bom, pensei eu, são 2 lugares a mais. Eu estava agora próximo de um homem baixinho, carrancudo, que me olhou com ar de extremo desagrado e observou, em tom desnecessariamente alto, ao que se achava diante dele: "Este tipo de coisa faz a gente pensar se vale mesmo a pena ir." "Que espécie de coisa?" resmungou o outro, um homenzarrão musculoso. "Bem", replicou o baixinho, "este não é de modo algum o tipo de sociedade a que estou acostumado." "Ora, ora", enrolou o grandão, e acrescentou com um olhar para mim: "Não aceite nenhum gracejo dele, homem. Você não está com medo dele, está?" A seguir, vendo que eu não fazia qualquer movimento, ele se voltou repentinamente para o baixinho, falando: "Não somos bons o bastante para você, não é? Olhe só quem está falando." No momento seguinte ele deu um soco no rosto do baixinho que o fez esparramar-se na sarjeta. Deixe que fique", disse a grandão a ninguém em particular. "Sou um homem simples, e tenho meus direitos como outro qualquer, está vendo?" Como o outro não mostrasse mais qualquer disposição para voltar à fila, afastando-se a manquejar, eu adiantei-me, cautelosamente, achegando-me ao grandão e me felicitei por ter avançado mais um passo. Logo em seguida, 2 jovens que se achavam na frente dele também saíram, de braço dado. Ambos vestiam calças, eram esbeltos, riam muito e falavam em falsete, de modo que não pude ter certeza do sexo de qualquer dos 2, mas ficou claro de que pelo menos naquele momento ambos preferiam um ao outro do que a oportunidade de um lugar no ônibus. "Não vamos poder entrar todos", choramingou uma voz feminina, uns 4 lugares à minha frente. "Troco de lugar com a senhora por 5 pratas", disse alguém. Ouviu-se o ruído de dinheiro e depois um grito de mulher, misturado com risadas do resto das pessoas. A mulher enganada pulou de onde estava para enfrentar o homem que a lograra, mas os demais imediatamente ceifaram fileiras e a puseram para fora. E assim, com uma coisa e outra a fila se reduzira a proporções compatíveis muito antes de o ônibus chegar.
Era um veículo maravilhoso, todo iluminado com luzes douradas. O próprio motorista parecia cheio de luz e guiava com uma só mão. Com a outra ele abanava o rosto, como se para afastar o vapor gorduroso da chuva. Um resmungo se fez ouvir na fila quando ele apareceu. Parece que estava se divertindo, não é? Aposto como está todo satisfeito consigo mesmo. Meu caro, por que será que ele não pode comportar-se naturalmente? Acha que é bom demais para olhar para nós. Quem pensa que é? Todos esses dourados e púrpura, que desperdício! Por que não gastam um pouco de dinheiro na sua propriedade aqui? Meu Deus! Gostaria de dar-lhe um soco na orelha. Eu, da minha parte, não podia ver nada no semblante do motorista para justificar tudo isso, a não ser que fosse pelo seu ar de autoridade e aparente atenção no seu trabalho. Meus companheiros de viagem lutaram como galinhas para subir no ônibus, embora houvesse lugar bastante para todos. Fui o último a entrar. O ônibus tinha apenas metade dos lugares ocupados e escolhi um na parte de trás, bem afastado dos outros. Mas um jovem de cabelos desgrenhados na mesma hora sentou-se ao meu lado. Assim que o fez, nós partimos. Pensei que não se incomodaria se eu ficasse aqui, disse ele, pois notei que sente o mesmo que eu sobre esse pessoal. Porque eles insistem em vir não posso imaginar. Não vão gostar de nada quando chegarmos lá, e estariam na verdade muito melhor em casa. Mas para nós dois é diferente. Eles gostam deste lugar? Perguntei. Tanto quanto gostariam de qualquer outro, respondeu. Existem cinemas, lojas, anúncios e toda sorte de coisas que quiserem. A falta absoluta de vida intelectual não os preocupa. Descobri no momento em que cheguei que algo estava errado. Eu devia ter tomado o primeiro ônibus, mas perdi tempo tentando despertar as pessoas daqui. Encontrei alguns amigos que já conhecia e tentei formar um pequeno círculo, mas todos parecem ter descido ao nível do ambiente que os rodeia. Mesmo antes de chegar já tinha algumas dúvidas sobre um homem como Ciro Braga. Sempre achei que ele estava trabalhando fora de seu ramo. Mas, pelo menos era inteligente. A gente podia ouvir algumas críticas valiosas feitas por ele, embora fosse um fracasso quanto à criatividade. Agora, entretanto, parece que nada lhe restou a não ser a sua presunção. Da última vez que tentei ler para ele alguns de meus trabalhos. Mas, espere um pouco, quero que você mesmo veja. Ao compreender, com um arrepio, que ele estava tirando do bolso um maço volumoso de papel datilografado, eu murmurei algo sobre não ter trazido os óculos e exclamei: olhe! Saímos do chão. Era verdade. A centenas de pés abaixo, já quase ocultos pela chuva e neblina, os telhados molhados da cidade podiam ser vistos, espalhando-se sem interrupção até onde a vista podia abranger. 2. Não fiquei muito tempo à mercê do poeta desgrenhado, porque outro passageiro interrompeu nossa conversa. Mas antes que isso acontecesse, eu já tinha aprendido bastante sobre ele. Ao que parece, tratava-se de alguém que sofrera muito abuso. Seus pais nunca o apreciaram e nenhuma das 5 escolas que frequentara parecia ter feito qualquer provisão para um talento e temperamento como o dele. A fim de piorar as coisas, ele fora exatamente o tipo de rapaz em cujo caso o sistema de exames opera com a máxima injustiça e absurdo. Não foi senão quando chegou à faculdade que ele começou a reconhecer que todas essas injustiças não ocorriam por acaso, sendo porém o resultado inevitável de nosso sistema econômico.
O capitalismo não escravizava apenas os trabalhadores, mas também viciava o gosto e vulgarizava o intelecto. Daí o nosso sistema educativo e a falta de reconhecimento dos novos gênios. Esta descoberta fez dele um comunista. Ao explodir, no entanto, a guerra, e ao ver a Rússia aliar-se aos governos capitalistas, ele se viu novamente isolado e tornou-se um objetor consciente. As indignidades que sofreu durante essa fase de sua carreira, conforme confessou, o amarguraram profundamente. Decidiu que poderia servir melhor a causa indo para a América. Mas então a América entrou também na guerra. Foi nesse ponto que passou a considerar a Suécia como a sede de uma arte realmente nova e radical, mas os vários opressores não facilitaram sua ida para a Suécia. Surgiram dificuldades financeiras. Seu pai, que jamais progredira além da mais atroz complacência e presunção da era vitoriana, lhe dava uma mesada risível e inadequada. Ele também tinha sido muito maltratado por uma garota. Chegou a pensar que ela possuía uma personalidade realmente civilizada e adulta, e de uma hora para outra ela revelara não passar de uma massa de preconceitos burgueses e instintos monogâmicos. Ciúmes, posse, eram qualidades que lhe aborreciam particularmente. Ela até demonstrou, no final, que era mesquinha em relação a dinheiro. Esse foi o último golpe. E ele tinha pulado debaixo de um trem. Estremece, mas ele nem notou. Mesmo assim, prosseguiu, a má sorte continuou a persegui-lo. Fora enviado à Cidade Cinza. Mas, naturalmente, tudo não passou de um engano. Eu descobriria, assegurou-me, que todos os outros passageiros estariam comigo na viagem de volta, menos ele. Ficaria lá. Sentia-se praticamente seguro de que ia para onde, finalmente, seu espírito de crítica refinado não mais seria desencorajado por um ambiente discordante onde encontraria reconhecimento e apreciação. Enquanto isso, como eu estava sem óculos, ele leria para mim a passagem sobre a qual Ciro Braga se mostrara tão indiferente. Foi nesse exato instante que fomos interrompidos. Uma das rixas que estavam sempre em ponto de ebulição no ônibus estourou e houve uma correria. Facas brilharam, pistolas foram disparadas. Mas tudo pareceu estranhamente inócuo e quando acabou, descobri-me ileso, embora estivesse numa outra poltrona e com um novo companheiro. Era um homem de semblante inteligente, com um nariz volumoso e um chapéu coco. Olhei para fora da vidraça. Estávamos tão no alto que tudo abaixo de nós se tomara informe. Mas não avistei campos, rios, nem montanhas, e tive a impressão de que a cidade cinzenta continuava enchendo todo o meu campo de visão. Parece uma cidade muito estranha, falei espontaneamente, e é isso que não posso compreender. As partes dela que vi eram tão vazias. Havia mais gente antes. Absolutamente, respondeu meu vizinho. A dificuldade está em que são tão briguentos. No momento em que alguém chega se estabelece em uma das ruas, mas antes de 24 horas briga com o vizinho. No fim da semana já discutiu tanto que decide mudar-se. É bem provável que encontre a rua seguinte vazia porque todas as pessoas dali se mudaram por terem discutido com os vizinhos. Se isso aconteceu, ele passa a morar lá. Se, porém, a rua estiver cheia, ele passa adiante. Mas mesmo que fique não faz diferença. E certo que logo vai brigar de novo e terá de prosseguir. Finalmente chegará à periferia da cidade e construirá ali uma casa nova. Veja, isso aqui é fácil.
Você só precisa pensar em uma casa e lá está ela. É assim que a cidade cresce, deixando cada vez mais ruas vazias. Isso mesmo. E o tempo também é estranho aqui. Aquele lugar onde tomamos o ônibus fica a milhares de quilômetros do centro cívico onde todos os recém-chegados da Terra são recebidos. Todas as pessoas com quem se encontrou moravam perto do ponto de ônibus, mas seriam necessários séculos de nosso tempo para chegar ali, através de remoções graduais. E os que chegaram antes? Quero dizer, deve haver pessoas que vieram da Terra para a sua cidade em épocas anteriores. Está certo. Existem mesmo. Mas foram sempre se mudando, afastando-se cada vez mais. Estão tão longe agora que não poderiam nem sequer pensar em vir ao ponto do ônibus. Distâncias astronômicas. Existe uma pequena elevação perto de minha casa e um sujeito lá tem um telescópio. Você pode ver as luzes das casas habitadas, onde esses antigos vivem, a milhares de quilômetros de distância. Muito longe de nós e uns dos outros. De vez em quando eles se mudam ainda mais para longe. Essa é uma das decepções. Pensei que você encontraria personagens históricas interessantes. Mas não vai ser possível, elas se acham distantes demais. Elas chegariam ao ponto de ônibus a tempo, se realmente decidissem fazer isso. Sim, teoricamente, sim. Mas seria uma distância de 1 ano-luz. E não desejariam fazê-lo a esta altura, não aqueles, antigos como Tamerlane, Gengis Khan, Júlio César, ou Henrique V. Não iriam querer? Exato. O que fica mais próximo entre os antigos é Napoleão. Sabemos isso porque 2 sujeitos viajaram para vê-lo. Eles tinham partido antes de minha chegada, naturalmente, mas eu estava lá quando voltaram. Eles gastaram cerca de 15.000 anos do nosso tempo. Nós conseguimos focalizar a casa depois disso. Apenas um pontinho de luz e nada mais por perto, num raio de milhares de quilômetros. Mas eles chegaram lá? Chegaram. Ele tinha construído uma casa enorme no estilo império, fileiras de janelas iluminadas, embora pareça apenas um ponto de luz de minha casa. Eles viram Napoleão? Claro. Foram até lá e olharam por uma das janelas. Napoleão estava mesmo lá dentro. O que ele estava fazendo? Andando para baixo e para cima, para baixo e para cima todo o tempo, esquerda, direita, jamais parando, nem por um momento. Os 2 sujeitos ficaram observando por mais ou menos 1 ano e ele nunca descansou. Ficava falando sozinho o tempo todo. Foi culpa de Sol. Foi culpa de Ney. Foi culpa de Josefina. Foi culpa dos russos. Foi culpa dos ingleses. Desse jeito o tempo todo. Nunca parou. Um homenzinho gorducho, e parecia cansado. Mas ele não parecia poder parar. Pelas vibrações percebi que o ônibus continuava em movimento, mas nada podia ser visto das janelas para confirmar isso, nada a não ser o vácuo cinzento, acima e abaixo. Então a cidade continuará a se espalhar indefinidamente? Disse eu. Isso mesmo, respondeu o inteligente. A não ser que alguém possa fazer algo a respeito. O que quer dizer? Bem, na verdade, entre você e eu e a parede, esse é justamente o meu trabalho no momento. O que está acontecendo com este lugar? Não é o fato de as pessoas brigarem, isso faz parte da natureza humana e sempre foi assim na Terra. O problema é que elas não têm necessidades. Você tem tudo o que quer, embora, naturalmente, a qualidade não seja boa, imaginando as coisas. E por isso que não dá qualquer trabalho mudar-se para outra rua ou construir outra casa.
Isto significa que não existe uma base econômica adequada para uma vida comunitária. Se precisassem de casas de comércio reais, as pessoas teriam de localizar-se perto delas. Se precisassem de casas verdadeiras, seriam obrigadas a morar onde houvesse construtores. E a escassez que torna possível a existência da sociedade. Bem, é justamente nesse ponto que eu entro. Não estou fazendo esta viagem sem um objetivo, nem para o bem de minha saúde. Quanto a isso, acho que não me adaptaria lá. Mas se puder voltar com algumas mercadorias reais, qualquer coisa que se pudesse realmente comer, beber, ou na qual se pudesse sentar imediatamente, haveria uma procura na nossa cidade. Eu começaria um pequeno negócio. Teria algo para vender, e logo as pessoas passariam a aproximar-se. Centralização. 2 ruas completamente habitadas acomodariam as pessoas que estão agora espalhadas por sobre 1 milhão de quilômetros quadrados de ruas vazias. Eu teria um bom lucro e ao mesmo tempo seria considerado um benfeitor público. Você quer dizer que se eles tivessem de viver juntos, gradualmente brigariam menos? Bem, não posso dizer nada quanto a isso. Suponho que talvez ficassem um pouco mais tranquilos. Haveria chance de formar um departamento policial. Disciplina-los um pouco. De qualquer jeito, e aqui ele abaixou a voz, seria melhor, você sabe. Todos admitem isso. A segurança na aglomeração. Proteção de quê? Comecei, mas meu companheiro me fez sinal para calar-me. Mudei a pergunta. Mas, olhe aqui, disse eu, se eles podem conseguir tudo pela imaginação, porque desejariam qualquer coisa real, como afirma, bem, gostariam de ter casas que realmente os protegessem da chuva. As casas de agora não fazem isso. Claro que não. Como poderiam? Qual é então o proveito em construí-las? O inteligente aproximou a cabeça da minha. Proteção de novo, murmurou. Pelo menos, o sentimento de segurança. Agora está tudo bem, mas, mais tarde. Você compreende. O quê? Falei, quase involuntariamente baixando minha voz a um sussurro. Ele mexeu os lábios sem qualquer som, como se esperasse que eu pudesse compreender a leitura de lábios. Coloquei o ouvido junto à sua boca. Fale, disse eu. Vai ficar escuro logo, respondeu. Você está querendo dizer que a tarde vai realmente virar noite no fim? Assentiu com a cabeça. O que isso tem a ver com tudo? Bem, ninguém quer estar fora de casa quando isso acontecer. Por quê? A sua resposta foi tão furtiva que tive de fazê-lo repetir várias vezes. Depois disso, um tanto aborrecido, como ficamos com frequência com os que murmuram, repliquei sem lembrar de baixar a voz. Quem são, eles? Perguntei. E o que teme que lhe façam? E por que sairão quando estiver escuro? E que proteção poderia dar uma casa imaginária se houvesse qualquer perigo? Olhe aqui! Gritou o grandão. Quem é que está falando essas coisas? Vocês dois aí parem de falar baixinho, se não quiserem levar o seu. Entenderam? Espalhando boatos, é esse o nome que damos. Cale a boca, Otto. Tá bom. E isso mesmo. Escandaloso. Deviam ser processados. Como entraram no ônibus? Vociferaram os passageiros. Um homem gordo, bem barbeado, que se achava sentado na minha frente, inclinou-se e se dirigiu a mim numa voz bem educada. Desculpe, disse ele, mas não pude deixar de ouvir partes de sua conversa. E surpreendente como as superstições primitivas ainda permanecem. Como? Oh, Deus abençoe minha alma, isso é tudo.
Não há um fiapo de evidência no sentido de que este crepúsculo vá transformar-se jamais em noite. Tem havido uma mudança de opinião sobre isso nos círculos mais cultos. Estou surpreso de que não tenha ouvido falar. Todas essas fantasias dramáticas de nossos antepassados estão sendo destruídas. O que vemos agora nesta meia-luz suave e delicada é a promessa da alvorada, a volta lenta de toda uma nação para a luz. Devagar e imperceptivelmente, como é natural. E não apenas pelas janelas voltadas para o leste, quando romper o dia, a luz virá. E essa paixão por coisas reais, de que nosso amigo fala, não passa de materialismo. E um retrocesso. A cobiça pela matéria. Mas nós olhamos para esta cidade espiritual, pois apesar de todas as suas falhas ela é espiritual, como um jardim de infância em que as funções criativas do homem, agora livre dos obstáculos da matéria, começam a experimentar as suas asas. Um pensamento sublime. Horas depois começou a notar-se uma mudança. O ônibus ficou mais claro. O cinza fora das janelas modificou-se de cor de lama para madrepérola, depois para um azul muito claro e a seguir veio um azul forte que feria os olhos. Parecíamos estar flutuando no mais puro vácuo. Não havia terra, sol, nem estrelas à vista. Apenas o abismo radiante. Abaixei a janela ao meu lado. Uma frescura deliciosa entrou, mas então... Que diabo você está fazendo? Gritou o inteligente, inclinando-se rudemente sobre mim e puxando depressa a janela para cima. Quer que todo mundo morra gelado? Dê-lhe um soco, contribuiu o grandão. Olhei à minha volta. Embora as janelas estivessem fechadas, o ônibus se achava cheio de luz. Era uma claridade cruel. Recuei diante das faces e formas que me cercavam. Eram faces fixas, cheias de impossibilidades e não de possibilidades. Algumas esqueléticas, outras inchadas, outras ainda com um ar fixo de ferocidade idiota, ou engolfadas para sempre em sonhos. Mas todas, de uma ou outra forma, deformadas e desvanecidas. Tinha-se a impressão de que poderiam desfazer-se em pedaços a qualquer momento se a luz ficasse mais forte. E então havia um espelho na parede do ônibus, pude contemplar a minha própria face. E a luz continuou aumentando. 3. Um penhasco surgiu à nossa frente. Ele descia verticalmente, de modo que não pude ver o fundo. Era negro e liso. Nós subíamos cada vez mais. O alto do penhasco tornou-se afinal visível, uma linha fina de verde esmeralda, esticada como uma corda de violino. Deslizamos então pelo cume. Estávamos voando sobre um campo plano, cheio de grama, atravessado por um rio largo. Começamos a perder altura e a copa das árvores mais altas podia ser vista a apenas 6 metros abaixo. De repente pousamos. Todos pularam de seus lugares. Blasfemias, provocações, palavras sujas, me feriram os ouvidos à medida que meus companheiros de viagem lutavam para sair. Um momento depois todos tinham conseguido. Eu me achava sozinho no ônibus, e através da porta aberta pude ouvir no silêncio cheio de frescor o canto de uma cotovia. Saí. A luz e a frescura que me envolveram eram como as de uma manhã de verão, como as da madrugada 1 ou 2 minutos antes de nascer o sol, mas havia uma certa diferença. Eu me sentia como se estivesse num espaço mais amplo, talvez uma espécie de espaço mais amplo, que jamais conhecera antes, como se o céu estivesse mais distante e a extensão da planície verde maior do que poderiam ser nesta pequenina bola da terra. Eu tinha saído, num certo sentido que fazia o sistema solar parecer como um negócio portas adentro.
Tive uma sensação de liberdade, mas também de exposição, possivelmente de perigo, que continuou a acompanhar-me através de tudo o que se seguiu. A impossibilidade de comunicar esse sentimento, ou mesmo de induzi-lo a lembrar-se dele à medida que prossigo, é que me faz ver minha incapacidade para transmitir a qualidade real daquilo que vi e ouvi. A princípio, naturalmente, minha atenção foi chamada pelos que viajaram comigo. Eles estavam ainda agrupados perto do ônibus, embora alguns já tivessem começado a andar pelas cercanias. Respirei fundo quando os vi. Agora que estavam na luz, pude ver que eram transparentes, completamente translúcidos quando ficavam entre mim e ela, borrados e opacos quando a sombra de alguma árvore. Na verdade não passavam de fantasmas, manchas com formato de homem na luminosidade daquele ar. Poderiam ser notados ou ignorados, à vontade, como se faz com a sujeira numa janela. Percebi que a grama não se deitava sob os pés deles, nem mesmo as gotas de orvalho eram perturbadas. Minha mente então reajustou-se, ou meus olhos focalizaram melhor, e observei o fenômeno por outro lado. Os homens estavam como sempre tinham sido. Como todos os homens que eu tinha conhecido talvez eram. A luz, a grama, as árvores é que eram diferentes. Compostas de uma substância diversa, tão mais sólida que as coisas em nossa pátria, que os homens eram fantasmas em comparação. Movido por um súbito pensamento, abaixei-me e tentei arrancar uma flor no solo a meus pós. A haste não quebrou. Tentei torcê-la, mas não consegui. Puxei até que o suor brotou-me na testa e perdi a maior parte da pele de minhas mãos. A pequena flor era dura. Não como madeira ou mesmo como ferro, mas como o diamante. Havia uma folha, uma pequenina folha de faia, caída na grama ao lado dela. Tentei apanhar a folha. Meu coração quase arrebentou com o esforço, e creio que consegui levantá-la pelo menos um pouco. Mas precisei largá-la imediatamente. Era mais pesada que um saco de carvão. Enquanto estava ali de pé, recuperando o fôlego e olhando para a flor, notei que podia ver a grama não só entre meus pés mas através deles. Eu também era um fantasma. Quem me dará palavras para exprimir o terror dessa descoberta? Puxa! Pensei. Desta vez é pra valer. Não gosto disso. Não gosto disso, berrou uma voz. Fico arrepiado. Um dos fantasmas atravessara meu campo de visão, voltando ao ônibus. E não saiu mais dele pelo que sei. Outros permaneceram por ali, incertos. Ei, senhor, disse o grandão, dirigindo-se ao motorista. Quando temos de voltar? Você não precisa voltar, a não ser que queira, respondeu ele. Fique quanto quiser. Houve uma pausa constrangida. Isto é simplesmente ridículo, disse uma voz em meu ouvido. Um dos fantasmas mais quietos e respeitáveis tinha se aproximado silenciosamente de mim. Deve ter havido algum erro de administração, continuou ele. Do que adianta permitir que toda essa gentinha flutue por aqui o dia inteiro? Olhe só para eles. Não estão aproveitando. Ficariam muito mais felizes em casa. Não sabem nem o que fazer. Eu também não sei isso muito bem, disse eu. O que a gente faz? Eu tenho um encontro daqui a pouco. Sou esperado. Não estou me preocupando com isso. Mas é bem desagradável no nosso primeiro dia ver o lugar ocupado por todos esses turistas que vão para o diabo. Um dos principais objetivos de vir para cá era evitar a luz. Ele afastou-se de mim. Comecei a olhar à minha volta.
Apesar da sua referência a uma multidão, o silêncio era tão grande que mal podia notar o grupinho de fantasmas em primeiro plano. O verde e a luz tinham quase engolido a todos. Muito ao longe eu podia divisar o que poderia ser um grande acúmulo de nuvens ou uma cadeia de montanhas. Algumas vezes se entremostravam florestas em aclive, vales remotos, e até mesmo cidades montanhosas empoleiradas em cumes inacessíveis. Em outras ocasiões tudo ficava indistinto. A altura era tão grande que minha vista não poderia abranger um objeto assim de forma alguma. A luz pairava sobre o seu topo, descendo então e projetando longas sombras por trás de cada árvore na planície. Não havia qualquer mudança ou progressão com o passar das horas. A promessa, ou a ameaça, do alvorecer manteve-se imóvel lá em cima. Muito depois disso vi pessoas vindo ao nosso encontro. Por serem luminosas, pude distingui-as enquanto ainda se achavam bem longe. No começo nem sequer percebi que se tratasse de pessoas. Quilômetro após quilômetro elas se aproximaram. A terra tremia sob os seus passos, à medida que seus pés fortes se afundavam na relva molhada. Um vapor leve e um aroma adocicado subiam de onde a grama fora esmagada e o orvalho se espalhou. Alguns estavam nus, outros vestidos. Mas os nus não pareciam menos adornados, e as vestes não disfarçavam nos que as vestiam os músculos maciços e poderosos e a maciez radiante da carne. Alguns tinham barba, mas ninguém naquele grupo pareceu-me ter uma idade particular. Vislumbramos às vezes, mesmo em nosso país, coisas que não têm idade, pensamentos sérios na face de uma criança, e um ar traquinas na de um velho. Tudo aqui era assim. Eles continuavam caminhando. Não gostei muito do que via. 2 dos fantasmas gritaram e correram para o ônibus. O resto de nós se juntou mais. 4. Quando o pessoal sólido chegou mais perto, notei que todos se moviam com ordem e determinação como se cada um deles tivesse marcado o seu homem em nosso grupo de sombras. Vão acontecer cenas comoventes, disse comigo mesmo. Talvez fosse melhor não olhar. Com isso me afastei com o vago pretexto de fazer uma pequena exploração. Um bosque de cedros enormes à minha direita pareceu-me atraente e entrei nele. Mas era difícil andar. A relva, dura como diamante para os meus pés imateriais, fazia sentir como se estivesse andando sobre rocha viva, e sofri como a sereia no livro de Hans Andersen. Um pássaro correu à minha frente e tive inveja dele. Pertencia àquele lugar e era tão real como a grama. Podia fazer curvar as hastes e molhar-se com a relva. Quase imediatamente fui seguido pelo que chamei de grandão ou homem-zarrão, mas para falar mais apropriadamente, pelo grande fantasma. Ele, por sua vez, foi seguido por um dos luminosos. Você não me conhece? Gritou para o fantasma. Achei impossível não me voltar para vê-lo. A face do espírito sólido, ele era um daqueles que usavam um manto, me deu vontade de dançar. Era tão divertida, tão fixa em sua juventude. Puxa vida! Falou o fantasma. Mal posso acreditar. Eu uma surpresa. Não está certo, Leno, você sabe. E o coitado do Joaquim, hein? Você parece muito satisfeito consigo mesmo, mas eu repito, e o coitado do Joaquim? Ele está aqui, respondeu o outro. Vai se encontrar com ele, se ficar. Mas, você o matou, claro que sim. Mas está tudo bem agora. Tudo bem? Tudo bem para você, quer dizer. Mas, e o pobre coitado? Frio e morto? Ele não está nada disso, já lhe falei. Vai encontrá-lo logo. Mandou-lhe um abraço.
O que eu gostaria de entender, disse o fantasma, é o que você está fazendo aqui, todo alegre. Você, um miserável assassino, enquanto eu fiquei andando pelas ruas lá embaixo e vivendo num chiqueiro todos esses anos. E um pouco difícil de compreender no começo. Mas tudo acabou agora. Você vai ficar contente com o que aconteceu afinal. Até lá não precisa preocupar-se. Não preciso me preocupar. Não tem vergonha de dizer isso. Não. Não é como pensa. Não estou pensando em mim mesmo. Eu já desisti disso. Tive de fazê-lo, sabe, depois do homicídio. Foi isso o que ele fez por mim. E foi assim que tudo começou. Pessoalmente, disse o grande fantasma com uma ênfase que contradizia o significado comum da palavra, pessoalmente, eu acho que nossos lugares foram trocados. Essa é a minha opinião pessoal. É bem possível que logo aconteça isso, respondeu o outro. Se você parar de pensar no assunto. Olhe para mim agora, falou o fantasma, batendo no peito, mas as batidas não fizeram ruído algum. Sempre andei direito. Toda a minha vida. Não digo que fosse religioso ou que não tivesse defeitos, longe disso. Mas fiz o melhor que podia a vida inteira. Fiz o máximo por todo mundo, eu sempre fui assim. Nunca pedi nada a que não tivesse direito. Se queria beber, pagava pela bebida e se recebia salário, trabalhava para isso. Está vendo? Eu era assim e não me importo quem saiba disso. Seria muito melhor não ficar repisando esse assunto agora. Quem está repisando? Não discuto. Estou só lhe dizendo como eu era. Não estou pedindo nada senão os meus direitos. Você pensa que pode me olhar de cima só porque está vestido desse jeito, e não estava quando trabalhava comigo, e eu não passo de um pobretão. Mas tenho de ter os meus direitos do mesmo modo que você, está vendo? Não. Não é tão mal assim. Não tenho direitos. Caso contrário, não estaria aqui. Você também não irá obter os seus. Vai ganhar algo muito melhor. Não tenha medo. E isso que estou dizendo. Não tenho direitos. E sempre fiz o meu melhor e nunca nada errado. E não vejo por que devo ser considerado inferior a um reles assassino como você. Quem disse que vai? Alegre-se e venha comigo. Porque continua falando desse modo? Só estou dizendo como sou. Só quero os meus direitos. Não estou pedindo piedade de ninguém. Então faça justamente isso. Peça piedade. Tudo aqui é recebido quando se pede e nada pode ser comprado. Isso pode ser muito bom para você, tenho certeza. Se eles deixam entrar um miserável homicida só porque ele pede piedade na última hora, isso é problema deles. Mas eu não estou no mesmo barco que você, percebe? Porque deveria? Sou um homem decente e se tivesse os meus direitos já estaria aqui há muito tempo, e pode dizer isso a eles. O outro sacudiu a cabeça. Você não pode agir dessa forma, disse. Os seus pés jamais ficaram bastante duros para andar na nossa grama desse modo. Ficaria cansado antes de chegarmos às montanhas. E não é exatamente verdade, sabe? O riso dançou em seus olhos enquanto falava. O que não é verdade? Perguntou amuado o fantasmão. Você não foi um homem decente e não fez o seu melhor. Nenhum de nós foi e nenhum de nós fez. Que o Senhor o abençoe, isso não tem importância. Não é preciso falar sobre isso agora. Você. Gaguejou o fantasma. Você tem coragem de dizer que eu não fui um sujeito decente? Claro. Preciso entrar em detalhes? Vou dizer-lhe uma coisa para começar.
Assassinar o velho Joaquim não foi a pior coisa que fiz. Isso foi obra de um momento e eu estava meio louco naquela hora. Mas eu matei você em meu coração, deliberadamente, durante anos. Eu costumava ficar acordado à noite, pensando no que faria se tivesse oportunidade. Foi por isso que fui enviado a você agora, para pedir o seu perdão e ser seu servo enquanto precisar de mim, e mais ainda se lhe agradar. Eu era o pior. Mas todos os homens que trabalhavam sob as suas ordens sentiam o mesmo. Você tornava as coisas difíceis para nós. E também fez difícil a vida de sua mulher e seus filhos. Cuide de seus assuntos, meu jovem, falou o fantasmão. Nada de palavrórios, está ouvindo? Porque não vou aceitar nenhum atrevimento da sua parte sobre os meus negócios particulares. Não existem assuntos particulares, replicou o outro. E vou dizer-lhe outra coisa, falou o fantasmão. Pode ir embora, está ouvindo? E um indesejável. Posso ser um homem pobre, mas não faço amizade com assassinos, menos ainda aceitar lições deles. Fiz as coisas difíceis para você e os de sua espécie, não é? Se estivéssemos de volta lá, eu lhe mostraria o que é trabalho. Venha e me mostre agora, respondeu o outro com um riso na voz. Vai ser gostoso subir as montanhas, mas haverá muito trabalho. Você não está pensando que vou acompanhá-lo? Não recuse. Nunca chegará lá sozinho. E fui enviado a você. Ah! Então é esse o truque, não é? Vociferou o fantasmão, aparentemente com amargura. Mas julguei que havia uma espécie de triunfo na sua voz. Ele fora solicitado, podia recusar, e isso lhe parecia como uma vantagem. Pensei que devia haver algum disparate. Não passa de uma panelinha nojenta. Diga-lhes que não vou. Prefiro ir para o inferno do que acompanhar você. Vim aqui para conseguir os meus direitos e não para mendigar caridade, amarrado em seu avental. Se eles forem bons demais para ficarem comigo sem você, vou para casa. Ele estava quase feliz agora por poder, num certo sentido, fazer ameaças. E isso que farei, repetiu, vou para casa. Não vim aqui para ser tratado como um cão. Vou embora. E isso que farei. Para o diabo com todos vocês. No final, ainda resmungando, mas também choramingando um pouco enquanto escolhia caminho sobre a grama aguçada, ele se foi. 5. Houve um momento de silêncio debaixo dos cedros e, a seguir, tum, 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 ele se quebrou. 2 leões de pés de veludo surgiram no espaço aberto, com os olhos presos um no outro, e começaram uma brincadeira solene. As jubas deles pareciam ter acabado de mergulhar no rio cujo ruído eu podia ouvir muito próximo, embora as árvores o cobrissem. Não gostando de estar só, encaminhei-me para onde devia estar o rio, e depois de passar algumas moitas floridas, encontrei-o. As moitas quase chegavam até a água. Ele corria tão suave como o rio Tâmisa, mas seu curso era rápido como o de um regato de montanha. A água tinha um tom verde pálida onde as árvores se espelhavam nela, mas era tão clara que eu podia contar as pedrinhas no fundo. Ali bem perto pude ver um dos luminosos conversando com um fantasma. Era o fantasma gordo, com a voz bem educada, que tinha falado comigo no ônibus, e ele parecia estar usando botinas. Meu caro, estou encantado em vê-lo, dizia ele ao espírito, que estava nu e era de um branco ofuscante. Estive falando com seu pobre pai outro dia e me perguntando onde você se achava. Você não o trouxe? Perguntou o outro.
Não, não pude. Ele mora longe do ônibus e, para falar a verdade, está ficando meio excêntrico ultimamente. Um tanto difícil. Perdendo a garra. Ele nunca foi treinado para fazer grandes esforços, como sabe. Deve estar lembrado que costumava dormir quando nós dois começávamos a falar seriamente. Oh, Dico, acho que não vou esquecer nunca de algumas de nossas prosas. Espero que tenha mudado um pouco de opinião desde aquele tempo. Você se tornou bem bitolado no fim de sua vida. Mas sem dúvida já deve ter alargado de novo a sua visão. O que está querendo dizer? Bem, não está evidente agora, não está, que você não tinha muita razão. Olhe, meu caro, você começava a crer que havia mesmo céu e inferno. Então não estava certo? Bem, de maneira espiritual, eu ainda acredito nisso dessa forma. Eu continuo, meu amigo, procurando o reino. Mas nada de supersticioso ou mitológico. Desculpe-me, mas onde você pensa que esteve? Ah, compreendo. Você está querendo dizer que a cidade cinza, com sua esperança continuada de amanhecer, todos temos de viver pela fé, não é mesmo? Com suas possibilidades de progresso indefinido é, num certo sentido, o céu, se apenas tivermos olhos para vê-lo. Essa é uma belíssima ideia. Não estou absolutamente dizendo isso. Será possível que não saiba onde esteve? Agora que você está falando, acho que nunca lhe demos um nome. Como você o chamaria? Nós o chamamos de inferno. Você não precisa ser profano, rapazinho. Posso não ser muito ortodoxo, no sentido que você dá a essa palavra, mas penso que esses assuntos devem ser discutidos com simplicidade, seriedade e reverência. Discutir o inferno com reverência. Quis dizer exatamente o que disse. Você esteve no inferno, embora possa chamá-lo de purgatório se não tiver de voltar. Continue, meu caro, continue, isso é bem seu. Sem dúvida vai dizer-me, porque fui enviado para lá, na sua opinião. Não estou zangado. Mas, você não sabe? Foi enviado para lá porque é um apóstata. Está falando sério, Dico? Claro. A coisa é pior do que eu pensava. Você acha realmente que as pessoas são castigadas pelas suas opiniões sinceras? Mesmo supondo, numa hipótese, que essas opiniões fossem erradas. Você acha que não existem pecados do intelecto? Claro que sim, Dico. Existem os preconceitos, a desonestidade intelectual, a timidez e a estagnação. Mas as opiniões sinceras, seguidas sem medo, isso não é pecado. Sei que falávamos assim. Eu tinha a mesma opinião até perto do fim da minha vida quando me tornei o que você chama de bitolado. Tudo depende do fato do que sejam opiniões sinceras. As minhas certamente eram. Elas não só eram sinceras como heróicas. Eu as confirmava sem medo. Quando a doutrina da ressurreição deixou de fazer sentido às faculdades críticas que me foram concedidas por Deus, eu a rejeitei abertamente. Preguei meu famoso sermão. Desafiei todo o cabido. Aceitei todos os riscos. Que risco? O que resultaria disso tudo a não ser o que realmente aconteceu? Popularidade, seus livros transformados em best-sellers, convites, e afinal um bispado. Dico, isso não é digno de você. O que está sugerindo? Amigo, não faço qualquer sugestão. Veja, eu agora sei. Vamos ser francos. Nossas opiniões não vieram de maneira honesta. Nós simplesmente entramos em contato com uma certa corrente de ideias e mergulhamos nela por ser moderna e estar tendo sucesso.
Na faculdade, como sabe, começamos automaticamente a escrever o tipo de trabalho que alcançava boas notas e a dizer a espécie de coisas que arrancavam aplausos. Quando, em toda a nossa vida enfrentamos sinceramente, a sós, a única pergunta para a qual tudo se voltava, se, no final das contas, o sobrenatural não poderia de fato ocorrer. Quando resistimos sequer por um momento à perda de nossa fé. Se está dizendo tudo isso para traçar a origem da teologia liberal de maneira genérica, respondo que não passa de uma simples calúnia. Você está sugerindo que homens como. Não estou generalizando. Não falando de mais ninguém, mas de nós dois. Por amor à sua alma, lembre-se. Você sabe que nós jogávamos com dados viciados. Não queríamos que o outro fosse sincero. Tínhamos medo da salvação sem disfarces, temíamos um rompimento com o espírito da época, sentíamos aversão pelo ridículo, e, acima de tudo, tínhamos medo de nossos temores e esperanças espirituais. Não nego absolutamente que os jovens possam cometer erros. Eles podem ser influenciados por correntes modernas de pensamento. Mas não se trata de como as opiniões se formam. O ponto está em que eram minhas ideias expressas com sinceridade. Isso é claro. Deixando-nos arrastar, sem resistência, sem orar, aceitando toda solicitação quase inconsciente de nossos desejos, chegamos a um ponto em que não mais criamos na fé. Da mesma forma, o homem invejoso, que está à deriva e não resiste, chega ao ponto em que acredita em mentiras a respeito de seu melhor amigo. O bêbado chega ao ponto em que, no momento, ele acredita realmente em que outro copo não lhe fará mal. As crenças são sinceras no sentido de ocorrerem como acontecimentos psicológicos na mente do homem. Se é isso que você julga ser sinceridade, elas são sinceras, e também as nossas o foram. Mas os erros sinceros nesse sentido não são inocentes. Daqui a pouco você estará justificando a Inquisição. Por quê? Pelo fato de a Idade Média ter errado numa direção, quer dizer então que não se pode errar na direção oposta. Ora, isso é extremamente interessante, disse o fantasma episcopal. E um ponto de vista. Com certeza um ponto de vista. Mas, nesse meio tempo. Não existe meio tempo, replicou o outro. Tudo acabou. Não estamos mais jogando. Estive falando no passado, o seu e o meu, para que possa afastar-se dele para sempre. Um puxão e o dente sai. Você pode começar como se nada tivesse saído errado. Puro como a neve. Tudo isso é verdade, fique sabendo. Ele está em mim, para você, com esse poder. E vim de muito longe para encontrá-lo. Você viu o inferno, está à vista do céu. Quer, agora, arrepender-se e crer. Não estou certo de que entendi bem o que você está querendo dizer, falou o fantasma. Não estou tentando destacar ponto algum, disse o espírito. Estou lhe dizendo para arrepender-se e crer. Mas, meu caro, eu já creio. Nós podemos não concordar em tudo, mas você tem uma opinião completamente errada a meu respeito se não tiver compreendido que minha religião é algo muito real e muito precioso para mim. Muito bem, disse o outro, como se tivesse mudado de plano. Crerá em mim? Em que sentido? Virá comigo às montanhas. Vai doer no começo, até que seus pés endureçam. A realidade é dura para os pés das sombras. Mas, virá. Bem, essa é uma ideia. Estou perfeitamente disposto a considerá-la. Naturalmente precisarei de algumas garantias.
Quero ter a certeza de que me levará a um lugar onde encontrarei uma esfera mais ampla de utilidade, e campo para os talentos que Deus me concedeu, assim como uma atmosfera de livre pesquisa, em resumo, tudo o que consideramos civilização e, bem, vida espiritual. Não, respondeu o outro. Não posso prometer nada disso. Não haverá esfera de utilidade, você não é absolutamente necessário ali. Nenhum campo para os seus talentos, somente perdão por tê-los pervertido. Nenhum ambiente favorável à livre pesquisa, pois vou levá-lo ao país das respostas e não das perguntas, e você verá a face de Deus. Ah! Mas é preciso que todos interpretemos essas lindas palavras à nossa moda. Para mim não existe algo como uma resposta final. O vento livre da pesquisa deve sempre continuar soprando através da mente, não é mesmo? Prove todas as coisas. Viajar na expectativa é melhor do que chegar. Se isso fosse verdade, e se soubesse que era verdade, como poderia alguém viajar na esperança de algo? Nada haveria a ser esperado. Mas, você deve compreender que a ideia de finalidade é um tanto sufocante. A estagnação, meu caro, o que destrói mais a alma do que a estagnação. Você pensa assim porque até agora só experimentou a verdade com o intelecto, que é abstrato. Vou levá-lo ao lugar onde poderá prová-la como o mel e ser abraçado por ela como um noivo. Sua sede será satisfeita. Veja bem. Não percebo em mim qualquer sede por uma verdade já pronta que põe um fim à atividade intelectual da forma que você está descrevendo. Será que terei liberdade de mente, Dico? Devo insistir nisso, você sabe. Livre, como o homem é livre para beber enquanto está bebendo, mas ele não continua livre para ficar sóbrio. O fantasma refletiu um pouco. Não consigo entender essa ideia, disse então. Você desviou-se muito. A sede foi feita para a água. A pesquisa para a verdade. O que você agora chama de liberdade de indagação tem tanto a ver com o propósito para o qual recebeu inteligência quanto a masturbação tem a ver com o casamento. Se não pudermos ser reverentes, pelo menos não temos necessidade de sermos obscenos. A sugestão de que devo voltar em minha idade à curiosidade simplesmente fatual da infância me parece grotesca. Em todo caso, esse conceito de perguntas e respostas só se aplica a fatos. As questões religiosas e especulativas acham-se certamente num outro nível. Nada sabemos de religião aqui, só pensamos em Cristo. Nada sabemos de especulação. Venha e veja. Vou levá-lo ao fato eterno, o Pai de todos os fatos. Eu me oponho absolutamente à descrição de Deus como fato. O supremo valor seria certamente uma descrição mais adequada. E bem pouco. Você nem sequer acredita que ele existe? Existe. O que significa a existência? Você continua insinuando uma espécie de realidade estática, já feita, que está, por assim dizer, lá, e a qual nossas mentes precisam apenas conformar-se. Esses grandes mistérios não podem ser abordados assim. Se fosse desse modo, meu rapaz, e não me interrompa agora, francamente, eu não estaria interessado. Não haveria um significado religioso. Deus, para mim, é algo puramente espiritual. O espírito de doçura, luz, tolerância e, bem, serviço, digo, serviço. Não podemos esquecer-nos disso, você sabe. Se a sede da razão estiver realmente morta. Disse o espírito, e depois parou conto-se refletindo. A seguir, falou, ouça. Falou o espírito branco. Você já foi criança.
Você já soube o propósito da pesquisa. Houve tempo em que fez perguntas porque queria respostas, e ficava alegre quando de súbito as encontrava. Volte a ser de novo essa criança, mesmo agora. Ah, mas quando me tomei homem deixei de lado as coisas de menino. Será que você pode ainda, pelo menos, desejar a felicidade? A felicidade, meu caro Fico, falou placidamente o fantasma, a felicidade, como verá quando ficar mais velho, está no caminho do dever. O que me faz lembrar. Puxa, quase ia me esquecendo. Não posso de modo algum ir com você. Tenho de estar de volta na próxima sexta-feira para ler um trabalho. Temos uma sociedade teológica lá embaixo. Sim, temos bastante atividade intelectual. Talvez não de uma qualidade muito elevada, pois é possível notar certa falta de garra, certa confusão de mente. E justamente aí que posso ser útil a eles. Existem sentimentos de inveja lamentáveis. Não sei porquê, mas os gênios parecem mais incontroláveis do que antes. Mas, não se pode esperar grande coisa da natureza humana. Penso que posso fazer muito entre eles. Mas, você não me perguntou o tema do meu trabalho. Vou falar do crescimento até a medida da estatura de Cristo, e explorar uma ideia que estou certo vai interessá-lo. Discorrerei sobre como as pessoas sempre se esquecem de que Jesus, e o fantasma fez aqui uma inclinação, era comparativamente jovem quando morreu. Ele teria mudado alguns de seus pontos de vista, se tivesse vivido, você sabe. Como poderia ter feito, com um pouco mais de tato e paciência. Vou pedir aos ouvintes que considerem quais poderiam ter sido as ideias dele mais tarde. Uma questão profundamente interessante. Que cristianismo diferente teríamos tido se apenas o seu fundador tivesse alcançado toda a sua estatura? No final salientarei como isto dá um sentido de profundidade ao significado da crucifixão. Sente-se pela primeira vez que desastre isso representou. Que perda trágica! Tanta promessa cortada tão cedo. Oh, você já precisa ir? Eu também. Adeus, meu caro. Foi um grande prazer. Uma experiência estimulante e desafiadora. Adeus. 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 O fantasma balançou a cabeça e sorriu radioso para o espírito, com um ar alegre e clerical, ou com a melhor imitação possível quando feita por lábios insubstanciais, e depois se afastou cantarolando baixinho, Cidade de Deus, vasta e longínqua. Mas não fiquei a observá-lo por muito tempo, pois uma nova ideia acabara de ocorrer-me. Se a grama era dura como pedra, pensei, a água não seria também dura o bastante para andar por cima dela. Pus um pé na mesma e ele não afundou. No minuto seguinte corajosamente pisei na superfície. Caí de rosto para baixo imediatamente e me machuquei. Tinha esquecido de que apesar de ser sólida para mim, ela continuava porém correndo rapidamente. Quando me levantei, achava-me a cerca de 2 metros do lugar em que deixara a margem. Porém isto não me impediu de andar em direção contrária à corrente, mas me fez ver que mesmo andando muito depressa fazia pouco progresso.